A paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje estaremos dando início a mais um trimestre desse ano de 2020. Ficaremos juntos agora no mês de julho, agosto e setembro. Tenho certeza que Deus preparou mais uma vez uma grande porção da sua palavra para que juntos cresçamos na graça e no conhecimento dele. Vamos orar agora, eu convido a você a fazer essa oração e daremos início a esta aula de hoje. Ore comigo. Senhor Deus, Pai bendito, queremos te agradecer, Senhor, por mais este trimestre, por mais esta aula, por mais esta oportunidade. Pedir a ti, Senhor, que através do teu Santo Espírito, que é o sublime professor, possamos aprender, Senhor, mais e mais da tua palavra. Nos guarda, abre a nossa mente, põe tuas palavras em nosso coração, fica conosco. Assim eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, a lição desse terceiro trimestre tem o seu título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. É uma edição especial, pois ela está sendo reeditada do ano de 1993. Também era o terceiro trimestre. E o comentarista dela é o saudoso pastor e missionário Eurico Bernstein, homem que dedicou sua vida no ensino da palavra. Das edições de escola dominicais, das revistas de escola dominicais, ele comentou 35 delas. Que coisa boa, né, meus irmãos? E até agora ele foi o maior comentarista das lições de escola dominicais, com essas 35. Então, com certeza, temos muito que aprender na lição desse terceiro trimestre. E ela terá como base os livros de Esdras e Neemias, dois homens de Deus prontos para, no momento de crise, estarem firmes na reconstrução de Jerusalém. Que possamos seguir esse exemplo desses dois homens de Deus nos dias atuais. O título da lição de hoje é a primeira lição desse terceiro trimestre, 5 de julho, diz assim: Daniel ora por um despertamento. O texto áureo vai dizer assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, versículo 16. A verdade prática da nossa lição vai dizer assim: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até sobre os poderes malignos. O texto bíblico base são 4. O primeiro, Daniel 9, do 1 ao 3, Daniel 6, versículo 10, Daniel 2, do 17 ao 19 e Esdras, capítulo 1, do 1 ao 5, que diz assim, acompanhe comigo a leitura, Daniel 9, o versículo 1 diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Daniel 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graça diante de seu Deus, como costumava fazer. Daniel 2, 17 ao 19. O 17 diz assim: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério,
a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendize ao Deus do céu. Esdra 1, do 1 ao 5, diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens deste lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. O assunto desse trimestre, os princípios divinos em tempo de crise, é um assunto bastante atual, pois estamos vendo claramente, de forma constante, a perseguição que a igreja está passando, principalmente agora, nesses momentos difíceis de pandemia, onde o mundo todo está em crise, crise econômica, crise financeira. Então foi bastante propício este assunto ter sido reeditado. Então vamos ver os caminhos que o Senhor nos mostra para sairmos de situações como essa que estamos vivendo. 3 palavras irão nos acompanhar durante todo esse trimestre. Elas vão ser frequentemente faladas. Despertamento, reconstrução e avivamento. Iremos ver essas ações tanto em Esdras como em Neemias, homens de Deus, seguindo a orientação de Deus, tomando esses caminhos para que em momentos de crise eles tivessem sucesso, tivessem vitória, tivessem êxito. E é isso que iremos aprender nesse terceiro trimestre de 2020. Fique conosco, acompanhe todas as lições. Eu tenho certeza que muito temos a aprender com esta maravilhosa lição desse trimestre. Fazendo agora uma parte introdutória da nossa lição, vamos falar um pouco sobre Daniel, este homem que nos deixou um grande exemplo. Ele é muito conhecido nos nossos meios cristãos e sabemos que ele foi um grande profeta de Deus, pois ele tomou uma decisão firme, ele nos deixou esse exemplo de firmeza e fidelidade ao ser levado cativo para a Babilônia junto com a nação de Israel. Ele lá no palácio tomou a decisão de não se contaminar, de não se misturar com as crenças, com os costumes babilônicos, e ficou firme nas decisões que Deus havia colocado para o povo de Israel seguir. Então Daniel é este homem que foi muito importante também nesse momento de transição, onde Israel, que estava cativo lá na Babilônia há 70 anos, ia receber a liberdade. Ele foi aquele homem levantado para orar, interceder por Israel neste momento. E Deus honrou a sua oração. Daniel era um homem iluminado, era um homem que resplandecia em meio às trevas, pois ele estava lá no meio daquela situação de trevas, onde a Babilônia se encontrava com suas perversidades, com o seu paganismo, mas ele estava ali como luz,
Veja, a lição aponta dois versículos da palavra de Deus. O primeiro é Mateus 5,15, que diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, nós como luz, meus irmãos, temos que estar resplandecendo, temos que estar mostrando Cristo. Foi para isso que Cristo veio, para ser revelado. Não podemos ficar escondidos. E foi exatamente o que Daniel fez. Em meio a uma situação, ele deixou a luz de Cristo brilhar na sua vida. O outro versículo é Filipenses 2,15, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Veja, meu irmão, que Deus nos dá esta tarefa de resplandecer em meio a uma geração corrompida e perversa. Que possamos tomar este exemplo. E o primeiro passo que Daniel fez como luz, como aquele que resplandece a luz de Cristo, foi se colocar em oração para que Deus cumprisse a promessa que tinha sido feita em tirar Israel do cativeiro e colocar em liberdade. Que possamos tomar essa mesma decisão, meus irmãos, como luz que resplandece neste mundo de trevas que eu e você somos. Podemos agora tomar o primeiro passo, que é o passo da oração, que é o momento onde cada um de nós devemos estar em oração, intercedendo um pelos outros, pela nossa nação, pelas autoridades. E com certeza esse momento de mudança passará com a bênção do Senhor. Indo agora para o tópico 1 da nossa lição, meus amados, o título vai dizer: Daniel foi despertado para orar. Sabemos, meus irmãos, que Daniel foi um homem de oração e nos deixou um grande exemplo. Todas as suas conquistas, todos os livramentos, inclusive de morte, foram frutos de oração. Daniel já nos deixa este exemplo. Mas também vamos ver que Daniel nos dá o exemplo de um homem que lê a palavra de Deus. E como estamos estudando esse momento de transição, o texto vai dizer que Daniel estava lendo o profeta Jeremias, especialmente no capítulo 29, o verso 10, que vai dizer assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Veja, meus irmãos, que ao ler as Escrituras, Daniel está entendendo o momento de sua vida. Fica a lição para nós, como é importante lermos a palavra de Deus, porque vamos entender o momento da nossa história, que papel devemos assumir. Daniel, ao entender o momento da sua história, se colocou de joelho, rogando ao Senhor pelos seus irmãos, rogando a Deus por toda aquela mudança. Que possamos fazer igual a Daniel, irmãos. Lermos a Escritura, a palavra de Deus, e Deus vai nos mostrar o momento das nossas vidas. E o segundo passo é orar um pelos outros, nos despertarmos em oração. E com certeza, meus irmãos, Deus irá fazer todos os seus planos serem realizados no tempo certo e da forma certa. E sigamos esse exemplo. Lembra que na lição passada terminamos estávamos falando sobre a armadura de Deus, e em Efésios 6,18 vai dizer assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Foi exatamente o que Daniel fez, foi despertado para orar, e em todo tempo ele estava orando, estava intercedendo por cada um dos seus irmãos, e o resultado foi: Deus chegou com a promessa, Deus cumpriu os seus planos, e sabemos o quanto é bom orarmos ao Senhor, e sabemos também que Deus vai chegar com a providência
fruto das nossas orações. Vamos agora para o tópico 2 da nossa lição, irmãos. E o título vai dizer a resposta às orações de Daniel. Sabemos, meus amados, que nenhuma oração fica sem resposta. Deus, ele está sempre pronto para nos ouvir. Seus ouvidos não estão tampados. Deus está com a mão estendida. Então, ele vai ouvir e vai agir com a sua mão poderosa. Vamos ver. A lição vai dizer assim: com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Irmãos, quando a gente ora, a resposta vem. E quando ela vem, meu irmão, às vezes ela até nos surpreende, porque Deus age com rapidez, Deus age com poder, né? Deus fez cumprir suas promessas e a base, ele tem total interesse em cumprir suas promessas. E a base disso está a verdade. Quando a gente ora, meu irmão, a verdade vem. Ficou exemplo para nós nos dias de hoje, quando a gente vê tanta mentira, quando a gente vê até um termo novo sendo falado entre nós, da tal da fake news, quando a gente vê tanta coisa acontecer de forma falsa. Quando a gente ora, a verdade vem, porque Deus tem compromisso com suas promessas, Deus tem compromisso com sua palavra, e a palavra de Deus é verdade, irmãos. Basta a gente orar e Deus vai trazer a resposta, e a resposta sempre vai ser com base na verdade. Vamos ler o texto de Esdras 1, do 1 ao 3, e vai dizer assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Veja, meu irmão, Deus tomou aquele homem, usou aquele homem, fruto das orações de Daniel. Então, como resposta, Deus sempre vai levantar alguém para colocar as coisas no lugar, para endireitar aquilo que estava desgovernado, para devolver aquilo que um dia foi tirado. Então, Deus estava usando o rei da Síria, que acabava de entrar. Nós acreditamos que Daniel, ao orar a Deus, também Daniel pregou a palavra de Deus na vida daquele homem. Aquele homem aceita Deus como o único Deus e passa a ser usado pelo próprio Deus para restituir, para corrigir, para reedificar. O texto vai dizer assim, que ele vai devolver aquilo que havia sido tirado de Israel. E quando Deus faz, meu irmão, ele faz muito mais do que pedimos e pensamos. Veja que não só os judeus foram libertados, mas eles receberam permissão para reedificar o templo, né? Libertados, permissão para reedificar o templo. Os recursos vieram, foram liberados os recursos, né? Inclusive até os vasos sagrados foram devolvidos ao templo, que haviam sido roubados, os vasos de ouro. Veja, meu irmão, quando Deus faz, ele faz tudo por completo, com base na verdade, e não deixa nada por fazer. Tenha certeza, meu irmão, que Deus vai responder cada uma das suas orações e vai fazer infinitamente mais daquilo que você pediu a Ele em oração. Basta você crer e você verá os frutos da sua oração. Chegamos ao tópico 3 da nossa lição, meus amados, e o título vai dizer assim: o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Tenha certeza, meu amado, que o resultado sempre vai vir, como falamos no tópico anterior, mas ele vai vir de forma positiva. Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Deus sempre vai usar um homem que está no coração dele para se levantar a teu favor. Foi o que aconteceu
com o rei Ciro. Deus levantou nada mais, nada menos do que o rei, fruto das orações de Daniel. Isso quer dizer, irmãos, nos deixa o exemplo que quando a gente ora, Deus levanta a pessoa certa. Porque se não fosse o rei que libertasse o povo, que devolvesse ao povo todo a liberdade que eles precisavam, com certeza de outra pessoa não veria. Mas o rei, ele tinha autoridade maior. Aquilo que ele determinava, ninguém podia ir em contra. Então Deus usa exatamente o rei em favor de Israel. O texto vai dizer assim: despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Esdras 1:1. Veja, Deus desperta aquele espírito de um homem que não conhecia Deus, mas através das orações de Daniel, a conversão chegou naquela vida. A vida daquele homem foi transformada. Veja que em Esdras 1, do 7 ao 11, vai relatar que ele mesmo vai lá e devolve, retira aqueles utensílios que Nabucodonosor tinha tirado do templo do Senhor, retira de lá e põe de volta no templo, né? Então, muito parecido com o que aconteceu com Zaqueu. Tá lembrado? Lucas 19:8 vai dizer assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, meu irmão, veja o resultado da conversão do rei Ciro, muito parecido com Zaqueu. Ele passa a devolver a Deus aquilo que um dia tinha sido tirado. Que isso possa acontecer também na sua vida. Que você, ao orar, ao pregar a palavra, aquela pessoa que você tanto almeja, seja tocada por Deus, né? Como diz aí, seja despertada ao seu espírito, a entender que só existe um Deus, a entender que só existe um caminho. E com certeza essa pessoa vai trazer um resultado semelhante ao de Ciro, semelhante ao de Zaqueu. Ele vai devolver como reconhecimento de uma vida que antes estava pronta apenas para tirar, apenas para furtar, apenas para defraudar. Agora é uma vida que repõe, que restitui. Ore, meu irmão, ore que Deus vai trazer a conversão, vai trazer a transformação na vida daquela pessoa que você tanto está buscando para que Deus a salve. Fica o exemplo para nós e o resultado sempre virá e será um resultado positivo. Glória a Deus por isso. Ainda vemos, irmãos, que o Espírito Santo vai agir na vida de Ciro, porque ninguém faria o que o rei Ciro fez se não tivesse já as evidências da conversão através da vinda do Espírito Santo. A lição vai nos dizer que o profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando assim, ungido do Senhor. Com certeza, meu irmão, esse homem foi ungido de Deus para fazer todo esse trabalho de transição. Esse homem que trouxe a liberdade a Israel, deu os recursos, proporcionou que o templo do Senhor fosse reedificado, que a adoração voltasse a ser feita a Deus. Então, o Espírito estava sobre ele, porque nenhum faria isso se não tivesse a ação do Espírito Santo. E concluímos dizendo assim: cada despertamento traz bênção para o coração do crente. É necessário que estejamos como Daniel, capazes de entender na nossa história, consultando a palavra. Em seguida, nos colocando em oração, para que haja o cumprimento, para que haja conserto, para que haja conversão. E com certeza, os círios chegarão e trarão as promessas de Deus. Tá aí, meu irmão, a primeira lição desse primeiro trimestre, poderosa, que nos dá grandes lições de leitura da palavra, de oração e de uma busca por resultados que possa marcar a nossa história,
marcar o período que estamos passando aqui. Basta que cada um de nós venhamos a entender o momento e venhamos a nos colocar em oração para que Deus faça grandes coisas e cumpra suas promessas que está nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Até a próxima aula. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus, a minha família e a todos os irmãos da classe dos senhores que têm falado comigo, que têm me apoiado. Estamos juntos e em breve, eu creio ainda nesse trimestre, teremos boas notícias, teremos a volta de alguns irmãos a estar conosco aqui nesse trabalho de gravação desses vídeos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, até a próxima aula, se Deus assim permitir.